Gente, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra para os irmãos nesta manhã. Se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, verso 26, que está escrito assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele, que segundo Deus, intercede pelos santos, ou seja, por nós. Paulo estava declarando que quando nós oramos ou pedimos alguma coisa a Deus, é o Espírito que intercede por nós mediante ao Pai, ou seja, mediante a Deus. É o Espírito que leva nossa oração a Deus. É o Espírito Santo que leva nossos pedidos, nossas súplicas a Deus. Porque até então nós não sabemos como pedir e não sabemos também como orar. Às vezes a gente acha que aquele que ora bonito, que usa uma boa fala, que tem uma boa oratória, a gente às vezes acha que essa oração ela é ouvida pela maneira de expressar, pela maneira da fala. Só que olhando para esse texto, entendemos que não é bem assim. Porque não tem oração perfeita se o Espírito Santo não receber e levar para o Pai. A oração é aquela que toca o Espírito para que ele leve ao Pai. Porque se ele é o intercessor, se ele é o mediador a nos levar as nossas orações, as nossas súplicas ao Pai, tem que ser tocado. Ele tem que ser tocado em nossas orações. Porque sabemos que ele recebe a nossa oração imperfeita. Ele não recebe a nossa oração e os nossos pedidos perfeitos, não. Pelo que eu entendo aqui desse texto, não. Ele recebe imperfeitas, mas ele adequa e entrega ao Pai. Por quê, irmãos? Porque quando você entender, vai dizer que ele é que intercede, é que ele está junto, é o que ele adequada as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas súplicas e leva até o Pai. Por quê? Porque nós não sabemos como pedir. E muitas das vezes as nossas orações é só pedir. E às vezes a gente pede achando que pediu com a perfeição de que vai acontecer. De fato, irmãos, que pela nossa fé tudo é possível acontecer. Mas quem leva os nossos pedidos ao Pai com gemido inexprimíveis é o Espírito Santo. Não existe oração perfeita. Por mais que aquele que seja orado com a boa oratória, não existe oração perfeita.
se o Espírito Santo não colher e levar ao Pai. Por quê? Porque a gente vamos entender que o Espírito, ele intercede junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Para quê? Para que ele receba a nossa oração. Porque a gente, quando entende isso, irmãos, a gente vamos ver que a forma que oramos, o Espírito colhe, adequa e faz com que essa oração seja alcançada, o trono de Deus. Aí a gente percebemos que Pai, Filho e Espírito Santo trabalham juntos. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham juntos. Quando oramos ao Pai em nome do Filho, é o Espírito Santo quem leva a nossa oração ao Pai. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma forma tão profunda que o Espírito Santo, que Ele faz com as nossas orações, para que Deus aceite, para que o Pai aceite. Precisamos entender qual é a forma, coração humilde, coração voltado para o Pai. Mesmo a oração não sendo uma oração que alguém olhe e diga, olha, a oração perfeita. Aí o Espírito Santo recolhe de nós, recebe essa oração desarrumada, desajeitada. Mas Ele arruma o gemido inexprimíveis e leva ao Pai. Nesta manhã que viemos entender isso, a tua oração não precisa ser a oração eloquente, porque até então talvez até então não é essa oração que Deus queira ouvir com eloquência para dizer que Ele aceita, não. Talvez é a oração do coração mais sincero. O Espírito Santo pega, se ele orou com tanta sinceridade, que mesmo não sabendo falar, mesmo não sabendo abrir a boca, mas eu agitarei e levarei ao Pai. Por quê? Porque eu sou o intercessor dele. Eu sou o intercessor dela. O Espírito Santo adequa o gemido inexprimíveis, como diz o texto, e leva ao Pai. Por quê, irmãos? Porque no 27 vai dizer que Ele é aquele que examina os nossos corações. Então Ele vê a intenção da minha e da tua oração. Não precisa ser palavras bonitas, o que precisa é ser palavras verdadeiras, palavras fiéis ao Senhor, para que o Espírito Santo receba e entregue ao Pai, mesmo com gemido inexprimíveis. O Pai vai receber a minha e a tua oração. Fique com essa reflexão nesta manhã, em nome de Jesus.